Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Programa esse que tem como objetivo trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de paz, uma palavra de amor para o teu lar. Hoje nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus que está no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Assim diz a palavra de Deus: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Que palavra abençoada! Essa palavra Paulo está dizendo aos Gálatas, porque o povo da Galácia era um povo um pouco inconstante, era um povo que começou bem a sua jornada cristã, um povo que se apegou à liberdade cristã e depois, por influência de outras pessoas judaizantes, começou a querer a observância da lei, ou seja, estavam retrocedendo na fé cristã. Então Paulo, aqui um pouco chateado com essa situação, diz que sentia dores de parto, ou seja, Paulo está se comparando com uma mulher grávida que está a ponto de dar à luz e ela sente aquelas contrações, aquelas dores antes do filho nascer, ou seja, naquele momento das dores é um momento ruim, é um momento de dor, mas depois que o filho nasce, aí sim é um momento de alegria. Hoje nós vamos falar algo muito interessante, é que tipos de pais, existem vários tipos de pais, nós vamos ver nessa pregação, nessa palavra, que tipo de pais, e de repente vamos ver se você se enquadra também num desse tipo de pais. Primeiramente, nós temos um pai espiritual. O que é um pai espiritual? Aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que discipula, aquele que ensina, aquele que acompanha, aquele que anda, aquele que está junto de alguém mais novo que ele e automaticamente ele instrui dentro da fé cristã. Esse é o pai espiritual. Paulo tinha vários filhos espirituais. Um deles era Timóteo, que era filho na fé. Lá em 1 Timóteo 1:2 diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Paulo tinha um carinho tão grande pelo seu filho Timóteo, que eu considerava como filho espiritual. Então, se você, porventura, você que me ouve, já está na fé cristã há algum tempo e tem alguns filhos espirituais, você também é considerado como um pai espiritual. Ou seja, você ora por ele, você jejua por ele, você instrui, você caminha com ele, você está sempre procurando ensiná-lo, principalmente através de bons exemplos, através do testemunho. Então você realmente é um pai espiritual. E quando nós somos pais espirituais, assim como nós temos alegrias como pais naturais, nós também temos tristezas, aborrecimentos, porque esses filhos muitas vezes são imaturos, esses filhos muitas vezes nos aborrecem, tomam decisões precipitadas, movidas não pela razão, mas movidas pela emoção. Ou seja, às vezes não nos consultam. E quando nos consultam é porque já fizeram bobagem. Automaticamente nós temos que consertar aquela sujeira que eles fizeram. Então você me compreende, você que já é um pouco mais velho na fé, mais maduro, e nós sabemos que esses nossos filhos com certeza vão trazer muitas alegrias, mas também vão trazer muitos aborrecimentos. Então nós temos que ser pais zelosos, sábios, maduros, pacientes, ou seja, amorosos, compreender que nossos filhos, assim como nossos filhos naturais, vão fazer muitas coisas erradas, mas nós sempre estaremos juntos deles para apoiá-los, para ajudá-los, para quando eles caírem, nós podemos levantar. Então, essa é a mensagem assim, de hoje. Você que é um pai espiritual, tem alguém que está com você, que anda com você, que te segue e você ajuda, com certeza você vai ter muitas alegrias, mas também você vai ter muitos aborrecimentos. Assim como Paulo disse aos Gálatas, assim também é para nós. Nós vamos sofrer muito, nós vamos nos decepcionar muito, mas eles nunca deixarão de ser nossos filhos. Assim como nossos filhos naturais podem nos aborrecer, pode nos entristecer, nos magoar, nos ferir,
nós nunca deixamos de ser pai, nós nunca deixamos de amá-los. Assim também para com os filhos espirituais, e assim nós somos então pais espirituais. Paulo tinha outros filhos, como também Tito, que era o filho na comunhão. O livro de Tito, capítulo 1, versículo 4, diz assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, aquele filho que caminha contigo, aquele filho mais maduro, aquele filho mais crescido, aquele filho que já está há algum tempo contigo e já começa a caminhar, te ajudar, aquele filho que te apoia. Então, realmente, nós temos filhos que nos dão prazer, nos dão alegria, que amadurecem rápido, amadurecem cedo e nos ajudam na labuta da vida. Assim também, esses filhos espirituais que são crescidos, são mais maduros, eles começam a nos dar muita alegria. Então, são os filhos na comunhão, estão junto conosco. Assim também precisamos ser pais espirituais com filhos que são conosco, que andam conosco, são filhos na comunhão. Ele tinha também um outro filho chamado Onésimo, que era filho nas algemas. Filemão 1,10, assim diz a palavra de Deus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Talvez você vai gerar filhos naqueles momentos mais complicados, naquele momento de dor, naquele momento de perda, naquele momento que muitas pessoas às vezes te abandonam. Esses filhos são os filhos da algema, são aqueles filhos, eles são gerados no momento da dor, no momento do desamparo, no momento complicado, difícil da vida. No momento em que você geralmente está sozinho, no momento que muitas vezes você está abandonado, mas Deus nunca nos abandona. Assim também Ele coloca pessoas para estar junto conosco e também nos acompanhar nesse momento de dor. Se você consegue acompanhar pessoas no momento de dor, no momento de desamparo, você também tem filhos gerados na algema. Ou você está preso ou ele está preso, não importa. Esses filhos sempre vão ficar contigo, porque eles foram gerados no momento mais difícil, mais complicado, ou da vida deles, ou da tua vida. Eles jamais te esquecerão. Um pai encoraja o filho e esse enfrenta todas as coisas com o apoio do pai. Então o pai é preciso estar presente, ser presente. Um pai ausente é um pai que não apoia o seu filho, mas um pai presente está sempre pronto para estender a mão, para ajudar, para encorajar, ou seja, para vibrar pela vitória e para consolar quando houver derrotas. Esse é o pai que Deus quer que nós sejamos, pais presentes, pais ativos, pais que estão sempre juntos, pais que não importa o resultado, seja vitória, seja derrota, sempre vão estar junto do seu filho, sempre vão ter uma palavra de conforto, de conforto, de consolo, uma palavra de esperança para o seu filho. Quem nunca foi filho jamais saberá ser pai. Isso é uma palavra muito interessante. Se você não aprendeu a ser filho, não aprendeu a respeitar autoridades, não aprendeu que tem sempre alguém acima de você que merece respeito, você jamais poderá ser um pai. Se você não foi filho espiritual, você não conseguirá ser pai espiritual. Se você não foi discipulado por alguém, ensinado e treinado e capacitado por alguém, você jamais poderá ser um pai espiritual, alguém que discipula, ensina, alguém que está prestes para ensinar, para instruir, para orientar outras pessoas. Uma outra coisa que eu aprendo é que a própria Bíblia, ela nos aponta também alguns pais que foram exemplos. Em Hebreus capítulo 11 nos fala sobre a galeria de heróis da fé. Vamos pegar alguns aqui só para a gente poder compreender. Em Hebreus 11:38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Coisa bem interessante essa palavra.
Talvez você pergunte, mas pastor, o meu pai ele era ausente, o meu pai era violento, o meu pai ele não me amava, o meu pai me castigava, ou melhor, eu não conheci meu pai. Então como é que eu vou ser um bom pai? Uma boa pergunta, uma pergunta realmente que não quer calar. Nós não podemos mudar o passado. Eu mesmo fui conhecer meu pai depois de adulto, com 21 anos. A gente sabe a lacuna, a gente sabe o espaço que fica não ter o pai presente. Mas nós temos que tomar duas decisões, ou nós ficamos sentados, chorando, amargando a tristeza, ou nos levantamos e reagimos, agimos. Nós temos duas escolhas, duas decisões. Eu escolhi levantar, eu escolhi não ficar com o meu pensamento, o meu olhar no passado, mas olhar para frente e poder mudar com a ajuda do meu Pai Celestial, do meu Deus. Então você hoje também você pode fazer essa escolha buscar a Deus, escolha ter Deus no coração, convidar para que Ele venha a cuidar da tua vida, gerir as tuas emoções, tomar as decisões que precisam ser tomadas, que Ele realmente te conduza para as melhores decisões. Ou então você vai ficar olhando para o passado, você não vai sair dessa zona de prisão, você vai ficar preso e você não vai para frente, porque quem olha para o passado não vai para frente, fica preso ao passado. Muitas pessoas, infelizmente, escolhem, consciente ou inconscientemente, olhar somente para o passado e ficam presos à amargura, ficam presos à culpa, ficam presos a toda essa situação que prende as pessoas ao passado. Esses homens, conforme Hebreus 11:38, a Bíblia diz, eram heróis da fé. Eles têm algo a nos ensinar. Então vamos ver lá Hebreus 11:7, que fala sobre Noé. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que significa isso? Noé é um pai que é exemplo do trabalho, um pai que não fica parado, um pai digno de ser imitado. Quem sabe você precisa mostrar para o teu filho que você é trabalhador, que você produz, que você vai para frente. Então trabalhe, seja um testemunho, uma referência, um herói para o seu filho. Quando o filho pensar em alguém como herói, que seja você um exemplo de trabalho. Um outro homem que é um exemplo também da galeria dos heróis de Hebreus capítulo 11 é Abraão. Olha só que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ou seja, Abraão, ele amava demais a Isaque. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 22 que Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho amado, a quem tu amas, e leva até o Monte Moriá e sacrifica-o em holocausto a mim. Ou seja, vai lá, mata ele, queima-o como um sacrifício de adoração a mim. E Abraão foi até o Monte Moriá, 3 dias de viagem. Imagina que Abraão deve ter pensado nesses 3 dias ao longo da viagem, junto com seu filho, a quem muito esperava, que era o filho da promessa. Ou seja, Abraão, ele creu em Deus, ele sabia que independentemente, mesmo que ele matasse seu filho, Deus tinha o poder para ressuscitá-lo. Mesmo das cinzas, Deus poderia fazer ele voltar à vida. E interessante, quando eles estavam subindo o monte, os seus empregados ficaram ao pé do monte, e aí Isaque disse: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, ou seja, a faca, mas cadê o cordeiro? E Abraão disse uma frase que ecoa até hoje: o cordeiro para si Deus proverá. Então ali Deus
disse Jeová Jiré, ou seja, o Senhor inspirou a palavra de Abraão e nesse ponto começamos a conhecer um pouco mais da presença, do caráter de Deus como aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que domina, aquele que tem a última palavra, aquele que está junto conosco. Então, Abraão, ele foi considerado pai da fé. Talvez você precisa agir como Abraão. Se alguém, no caso, e principalmente o teu filho, olhar para você e ele vê em você um homem de fé, você vai estar sendo referência para o seu filho. E nós já falamos várias e várias vezes aqui no programa que a fé é a linguagem do reino celestial, ou seja, quando você fala com dúvidas, automaticamente você está falando uma língua estranha ao reino de Deus. Mas quando você fala a palavra de Deus com fé, você está falando a linguagem que Deus entende, a linguagem que Deus compreende, a linguagem que move o sobrenatural, move realmente um milagre. Você está atraindo o milagre para si. Um outro exemplo de pai é Isaac. Isaac, ele é considerado própria bênção, porque Isaac, o nome é riso. Quando a sua mãe, Sara, viu que aqueles estrangeiros, aqueles peregrinos, um deles falou que dentro de um ano Sara, a esposa de Abraão, ela teria um filho, ela riu dentro da barraca que ela estava. E o homem de Deus, o anjo, o próprio Senhor, lá falou, por que tu riste, Sara? Ela disse, eu não ri, não, dentro de um ano você vai ter um filho. Esse filho vai se chamar riso, sorriso, que significa Isaac. Então Isaac é uma bênção vinda de Deus. E ele próprio, Isaac, se tornou uma bênção para todas as pessoas que estavam junto dele, principalmente os seus filhos. Olha só o que a palavra fala sobre Isaac. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 20. Pela fé, igualmente Isaac abençoa Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Ou seja, você é uma bênção para seus filhos. A palavra bênção é uma palavra muito interessante. Significa no hebraico barak. Barak ou bênção significa liberar para prosperar. Você libera os seus filhos através de palavras abençoadoras para que eles sejam prósperos, para que eles sejam felizes, para que eles alcancem todas as bênçãos que Deus tem preparado para eles. Comece a abençoar. Se de repente você ainda não abençoava, não lançava palavras abençoadoras nos seus filhos, comece a lançar. Comece a dizer, meu filho, você vai ter sucesso, meu filho, você vai ser próximo, meu filho, você traz alegria para essa casa. Isso é fazer como Isaac fez. Ele próprio era uma bênção e ele também era um abençoador. Então, se você também uma bênção, assim como Abraão foi uma bênção, assim como Isaac foi uma bênção, seja você também uma bênção na vida da tua família, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, na vida dos teus amigos, na vida das pessoas que estão ao teu lado. Outro exemplo interessante era Jacó. Jacó, em Hebreus 11, 21, diz assim, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. O que nós encontramos aqui? Jacó, ele profetizou sobre os filhos de José, realmente bênção, maravilhosas bênçãos. Seja você alguém que profetize, nossas palavras têm poder. Quando nós profetizamos, falamos, e ainda mais quando é sobre alguém que está sob nossa autoridade, como por exemplo nossos filhos, isso tem um valor tremendo. Então aproveite o poder e a autoridade que está no nome de Jesus e profetize coisas boas. Uma coisa muito interessante, uma certa vez aconteceu com um homem. Esse homem, ele chegou para o pastor e disse, pastor, eu tenho um problema seríssimo na minha casa. A minha mulher está sempre falando, sempre pegando no meu pé, parece aquela mulher goteira. Não aguento mais, pastor. E o pastor perguntou, e os teus filhos? Os meus filhos, eles são rebeldes, são desobedientes, não sei mais o que eu faço.
O pastor chegou para ele, olhou bem no olho dele e disse: meu querido filho, se porventura você fosse no médico, esse médico te prescrevesse, te receitasse algum medicamento, você tomaria? Claro, pastor, é claro. Se porventura não tomasse, com que cara eu voltaria para o médico? Então vamos fazer o seguinte: agora eu sou como um médico, eu sou como um doutor, eu estou receitando para você agora um remédio. Você 3 vezes ao dia, você vai pegar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e você vai recitar, você vai memorizar, uma de manhã, outra de meio-dia e um outro antes de dormir. Durante uma semana, pelo menos aqui, você vai fazer isso. Depois nós vamos voltar a conversar. O que aconteceu? Uma semana depois, aquele homem que no primeiro momento estava decaído, com um olhar triste, sentindo praticamente depressivo, estressado, chega na igreja, assobiando, cantando, e o pastor olha para ele e diz: meu irmão, qual foi o milagre? O que aconteceu na tua casa? Como é que está a tua mulher? E o irmão disse assim para o pastor: pastor, a minha mulher continua a mulher goteira, pinga, 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 não mudou em nada. E os filhos? Então deve ter alguma mudança nos filhos. E diz: pastor, os meus filhos continuam desobedientes e rebeldes, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a circunstância externa ainda não tinha mudado, mas ele, dentro dele, já havia acontecido um milagre, uma transformação radical. A palavra de Deus tinha mudado o seu interior, tinha mudado os seus pensamentos, tinha mudado o seu sentimento, tinha mudado a sua vontade. Ou seja, o milagre começa primeiramente em nós, e tudo muda quando você muda, quando você permite a ação de Deus, como diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, ou seja, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da palavra de Deus, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando Deus entra em nossas vidas, Deus começa a mudar radicalmente o nosso ser. Foi assim que aconteceu com aquele homem. As circunstâncias externas não tinham mudado, mas ele já tinha mudado. Assim aconteceu com Jacó. Jacó, quando ele lutou com Deus, o seu nome foi mudado para Israel. Talvez você precise mudar de nome. Pastor, tem que trocar de nome no cartório? Não, não é o nome que você tem, mas é um nome espiritual. Ou seja, Deus te chama lá por um outro nome, porque você vai ter uma nova atitude, um novo comportamento. Mudança de nome significa necessariamente uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. É isso que nós precisamos. Então Jacó, ele é um exemplo de um homem que mudou de atitude, que profetizava sobre os seus filhos. Agora vamos para outro da galeria da fé, José. Hebreus 11:22 diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José é um exemplo de fidelidade, uma pessoa fiel, uma pessoa leal, uma pessoa que foi abandonado pelos seus irmãos, uma pessoa que foi jogada num poço, uma pessoa que foi levado cativo como escravo para o Egito, uma pessoa que depois foi preso e terminou uma parte da sua vida, pelo menos lá no cárcere, na prisão, e mesmo assim ele era com Deus e Deus era com ele, ou seja, Deus nunca o abandonou. Por quê? Porque José, independentemente das circunstâncias, continuava crendo, confiando em Deus. Ele era fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, tem certeza absoluta que Deus vai ser, e Ele é fiel, porque Deus sempre é fiel. Deus nunca nos abandona. Nós que alguns momentos, algumas vezes, abandonamos ao Senhor, mas o Senhor nunca nos abandona. Um outro exemplo interessante de pai também aqui é Josué. Hebreus 11:30 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó,
depois de rodeadas por 7 dias. Escolhei hoje a quem servais, e apresentou sua determinação de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Ou seja, seja também um exemplo daquela pessoa que coloca todas as suas decisões nas mãos de Deus. Se você for como Abraão, você vai ser um exemplo de fé. Se você for como Noé, você vai ser um exemplo de trabalho. Se você for como Isaac, você vai ser um exemplo de bênção para seus filhos. Se você for como Jacó, você vai ser um exemplo daquele que profetiza sobre a vida dos seus filhos. Se você for como José, você vai ser um exemplo de fidelidade, lealdade às pessoas, às autoridades e principalmente a Deus. E se você for como Josué, você sempre vai ser um pai que coloca todas as suas decisões nas mãos de Deus. Nós vamos agora orar. Esse programa vai continuar na próxima semana. Eu quero agora te abençoar. Feche os teus olhos. Nós vamos agora orar e colocar nossas vidas e a tua vida em especial nas mãos de Deus. Pai querido, nós colocamos agora essa pessoa que está assistindo essa programação, Palavra de Fé, que o Senhor possa estar trabalhando no coração dessa pessoa, que essa mensagem possa levantá-la, tirar, Senhor amado, ela da tristeza, tirar, Senhor, ela da depressão, e que ela possa buscá-lo em primeiro lugar. Que o Senhor seja encontrado na vida dessa pessoa. E se porventura essa pessoa, Deus amado, ela está bem, que ela possa continuar ainda melhor. Que o teu olhar, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos para cercá-la, protegê-la, guardá-la de todo perigo, de todo mal. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!